Muito bom dia a todos. O acolhimento e a integração dos alunos estrangeiros e, naturalmente, tudo o que se faz para garantir o seu sucesso educativo é um desafio que hoje a maioria das escolas enfrentam neste momento. Os números oficiais dizem, aliás, que há um crescimento contínuo do fluxo de alunos que chegam às escolas, na maior parte dos casos sem aviso, e que, aliás, os números oficiais que nós temos dizem que entre o ano letivo 2018-2019 e o ano letivo 2019-2020, mais de 21% de alunos, relativamente ao ano anterior, chegaram às escolas. Este é um desafio muito grande e é sobre exatamente este tema que nós vamos falar neste painel. É um painel que vai trazer a experiência das escolas, com pessoas das escolas e que vivem este tema no dia-a-dia. Inclusão, multiculturalidade e ferramentas digitais. Aliás, a ideia é mostrar aqui neste painel de que modo as escolas podem utilizar ferramentas para ajudar a resolverem problemas como a comunicação entre as escolas e os professores e os alunos e toda esta dinâmica que se passa entre as escolas. Estão a ver neste momento aquilo que é uma experiência para a qual vos queremos convidar. Estão a ver um QR Code e esse QR Code pode ser utilizado por vós para selecionarem a língua em que querem ouvir esta sessão. Se não funcionar o QR Code, podem utilizar aquele link que está lá em cima. Depois, nos vossos telemóveis, no canto inferior esquerdo, selecionam o que quiserem. Nós vamos ter, aliás, aqui uma mãe que vai precisamente ter este auxílio para poder acompanhar a nossa sessão. Imaginem esta situação, este cenário nas vossas escolas, na vossa sala de aulas, quando têm alunos que não estão a conseguir acompanhar aquilo que os professores dizem. Os meus convidados já foram apresentados. É a professora Ana Pina, que é diretora da Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, de Almada. Bem-vinda. Tenho também a professora Clarinda Lopes, que é professora da Escola Rui Luís Gomes, que trazem os seus convidados. A Ângela Nip, uma mãe que veio para Portugal em julho do ano passado, é chinesa, de Hong Kong, e está, aliás, a acompanhar esta sessão e esta tradução através do telemóvel. E temos uma aluna que também está em Portugal desde novembro de 2020 e que vai testemunhar também aquilo que tem sido a sua vivência. Vamos então começar. Eu começaria, Ana Pina, para lhe dar as boas-vindas. Muito obrigada. Eu sei que é alguém que tem um profundo interesse e foco neste tema da inclusão e da multiculturalidade. E eu pedia-lhe para partilhar connosco as reflexões que tem tido e também o trabalho que eu sei que as escolas da Almada têm desenvolvido nesta matéria. O palco é seu. Obrigada. Obrigada. Muito bom dia. Eu começava por enumerar um conjunto de dificuldades que se vivem, penso eu, em todas as escolas do país, mas em particular, talvez, no Concelho da Almada. Dificuldades que se prendem, e vou começar por a ligação à intervenção anterior, com a comunicação. Os alunos chegam sem falar a língua portuguesa, muitas vezes não têm nenhuma língua franca, como o inglês, e, portanto, são integrados sem saber exatamente nada do que se passa à sua volta. E daí ser muito importante as ferramentas digitais. O que é que eles têm? Têm português língua não materna, 4 horas no currículo, que é manifestamente insuficiente para desenvolver proficiência linguística que os permita acompanhar o currículo e estar em igualdade de circunstâncias com os restantes alunos. Outra das grandes dificuldades que acentua esta é justamente o tempo dos fluxos migratórios. Os alunos vêm diariamente, e quando digo diariamente não estou a exagerar, de qualquer país, e já não são maioritariamente europeus do leste, cada vez há um fluxo maior vindo da Ásia e da América Central e do Sul, e chegam sem falar uma palavra e às vezes entram numa turma que já está em curso desde setembro, em janeiro, em outubro, onde entrar em março, por aí adiante. Ora bem, outro problema são as equivalências
que são dadas, os processos de equivalências a estes alunos, que vêm de sistemas educativos tão distintos. Esses sistemas educativos colocam os alunos num ano de escolaridade, tucur, e muitas vezes eles não têm aprendizagens prévias que os permitam acompanhar os conteúdos das diferentes disciplinas. Finalmente, há uma grande disparidade de expectativas de muitas das populações oriundas destes vários países em relação à escola. A forma como valorizam a escolarização nem sempre é a mesma com que nós o fazemos. Posto isto, e tendo em conta o contexto que eu percebi que já tem sido apresentado, de mais de 55 nacionalidades, aí estavam 55, neste momento já estamos em 58, distribuídos em todos os níveis de escolaridade, embora nem sempre da mesma maneira, a média é 11%, mas há escolas que têm 25% da sua população escolar oriunda de diversas nacionalidades. Na minha, por exemplo, só temos 11, mas temos 21 nacionalidades, porque podiam ser 11% todos da mesma nacionalidade. Não é fácil, não é fácil. Exato. Torna a situação ainda mais complexa, porque cada nacionalidade traz uma cultura atrás e cada cultura distinta requer uma atenção distinta. O que é que fazemos nós em Almada a este propósito da inclusão e da multiculturalidade? Ora, nós temos um projeto que visionariamente se designou antes da pandemia como Novos Tempos para Aprender, que trata de combater o insucesso em Almada e agrega todas as escolas do concelho. Tem uma dimensão que nunca vista no país e nós diretores, acordámos uma intervenção em várias dimensões. Uma delas, a dimensão da multiculturalidade, da inclusão. E nessa área nós temos 3 vertentes de intervenção. Uma intervenção de longo fogo que está presa ao currículo. Estamos a fazer um esboço de um currículo que crie tempos de acolhimento das populações e que reveja as necessidades que estão criadas com um currículo que é insuficiente, por um lado. Estamos também à procura de dar sistematicamente voz, visibilidade e reconhecimento aos alunos, uma vez que eles muitas vezes se protegem nas suas próprias culturas e envergonham-se de partilhar, e temos, portanto, a comemoração do Dia Internacional da Diversidade Cultural, em que todas as escolas do concelho fomentam um conjunto de atividades comuns e outras que são específicas de cada realidade escolar. E, finalmente, estamos a adotar as ferramentas digitais da Microsoft, começámos a fazer formação de professores, de forma a agilizar a comunicação com as famílias e com os alunos e acelerar este processo de aprendizagem do português e poder ajudá-los a aprender para além da língua, como costuma dizer a doutora Adelaide. É verdade, aprender para além da língua. Muito obrigada. Este é, de facto, um trabalho de fogo, tudo aquilo que estão a fazer com esta estrutura, esta estratégia, e sei que tem 2 áreas, uma já referiu, a questão dos recursos digitais e das ferramentas digitais, mas sei que tem uma preocupação também de incluir as famílias neste trabalho de acolhimento. Não é apenas centrado nos alunos, mas as mães, os pais, os encarregados de educação têm um papel central. Quer falar um pouco? Sim, senhora. As famílias têm uma grande centralidade neste processo de inclusão dos alunos e do sucesso. E muitas vezes nós chamamos as famílias, elas não aparecem porque não percebem nada do que se está a pedir, não conhecem os documentos da escola, não conhecem as orientações mais práticas e, portanto, nós o que estamos a fazer é a tradução dos documentos de referência da escola e dar orientações tão simples como o plano de combate ao Covid, o plano de recuperação das aprendizagens, que estava agora a ser apresentado em português e a sua transcrição em chinês. É curioso porque estes documentos são traduzidos e não perdem o formato original. Isto é um mundo para os professores, designadamente no que diz respeito à elaboração de testes e fichas de trabalho. E para os alunos também, que também podem fazer o mesmo, exatamente. Não é? Exatamente. E, portanto, desse ponto de vista, em relação às famílias, é isso que nós agora estamos a apostar para aproximá-las. E, aliás, a Ângela está precisamente a não ser excluída desta nossa conversa, porque está a acompanhar no seu telemóvel aquilo que é a tradução. Mas agora, Ana, tem aqui uma pergunta para fazer à Ângela. Vamos ouvir?
Okay. Ângela, eu queria que me desse um breve testemunho, desse a todos um breve testemunho de quais foram as grandes dificuldades sentidas desde que chegou em julho do ano passado. Portanto, temos poucos meses de imersão neste país tão bonito. Quer falar-nos um pouco da sua experiência? Okay. So good morning, everyone. I'm pleased to share my experience. So one of the difficulties that we come across, with the school is the communication. As when we first arriving here, we do not know Portuguese, but not all the school staff would speak English. So in some point of time, we were stuck and we don't know what to do actually. Say, for example, how to get the books and what would be the schedule before the start of the school. So we have been lost a bit, in this way. And after the school starts, we also have some communication problems when the school teacher tried to convey some message to the parents. The school teachers would usually send email to parents. She usually wrote in Portuguese. So I would be having a problem to read it at the first glance. I need some, say, online translation tools to convert it into English before I know what exactly the meaning of the email is. Okay. So when sometimes I would get some confusion on if I am busy and I cannot at the spot using the translation tools, I may not get the information at a glance. So this is another problem that I face. Obrigada, Ângela. Mas também nos podia dar um testemunho em relação ao seu próprio filho. Que dificuldades tem sentido na integração na escola e que aspectos positivos pode destacar no trabalho, no processo educativo que está em curso junto ao seu jovem e lindo filho? Okay, so for my son, he adapted quite well to the school. So maybe the first reason is the school is got a mix of students from different geographic zones. And so he is happy to familiar with different culture. And also this is one of my tactics, to have him to repeat grade 7 when we first arrived in Portugal. Because this is the first cycle of the academic year in Portugal, I think it would be a better way for him to adapt to the culture, adapt to the environment in Portugal, and also, most importantly, the Portuguese. And during the classroom, my son may find some difficulties, on looking at the stuff in Portuguese. But the school or the teachers is kind that they allow my son to use some online translation tools, in the classroom so as to know what is actually happening. But my son tell me that, sometimes he's busy with the translation tools and he may miss out some points. So it makes him a little difficult in this respect, especially when he is coming across some new stuff that he has never learned before, and this may pose greater problems to him. So it is good that the school try to help him by assigning a mentor to him from a senior grade. So whenever he got some other problems, that he may be getting a way out to ask for help from the mentor. And also for the Portuguese, for the Portuguese, the language course, the school has assigned him to start from zero. This is another good thing that for us, because we are from Hong Kong. Our mother tongue is Cantonese, and in Hong Kong we just learn English as our second language. We never touch on any Latin language, so learning Portuguese and Latin language is quite a challenge to us. So if he starts from scratch, then it would really help him. So if there is any online stuff that is helping him, that would definitely be good to him. Hope that he will be adapting to the school and other environment soon. Muito obrigada, Ângela. É apenas um exemplo de uma mãe, uma encarregada de educação que enfrenta as dificuldades naturais de desconhecer uma língua e de querer apoiar o seu aluno, o seu filho na escola e de interagir com a escola.
Vamos ouvir a professora Clarinda Lopes, do agrupamento de escolas Rui Luís Gomes, que tem precisamente esta experiência, ela respira este dia-a-dia destas dificuldades e que sei que tem um conjunto de estratégias, de planos, de ações, que lhe pedia para partilhar connosco. Com certeza, muito obrigada, é um gosto. Eu gostaria de falar aqui sobretudo de dois aspectos. Por um lado, as pessoas e por outro lado, as coisas ou as tecnologias que as ajudam na escola. Nós sabemos que o primeiro dia de aulas é sempre inesquecível e muitas vezes marcante definitivamente. E mais ainda para quem vem de um país estrangeiro, para uma escola que não conhece, com pessoas que nunca viu, uma língua que nunca falou e que não compreende. E é por isso que na nossa escola temos um cuidado muito particular na altura do acolhimento. E temos esse cuidado com os alunos que chegam, mas também com aqueles que cá estão e com os professores que trabalham com ele. Por exemplo, um aluno que entra na nossa escola vai sempre para uma turma em que já estão outros que também tiveram a mesma experiência, podendo dessa forma dar a ideia de que hão de sobreviver ao primeiro dia e de que não estão sós e de que as coisas vão correr bem. Do ponto de vista da turma, também as turmas, por força das circunstâncias, vimos há pouco que temos muitos alunos estrangeiros e, para terem uma ideia, só na nossa escola temos 22 nacionalidades. E, portanto, quando uma turma recebe um aluno que não fala português ou que vem de outro país, porque também temos os PALOPs, os Brasil e por aí fora, a turma também já está rotinada, não há uma grande alteração nas nossas rotinas, o que também mostra como estamos habituados a acolher. E por último, e muito importante, o terceiro fator humano, são os professores, e em particular os professores de português de língua não materna, porque são eles que fazem aquela ponte tão importante entre o aluno que chega e o conselho de turma, o resto dos professores que já trabalham com esses e com os outros. E, em conjunto, procuram as melhores estratégias, as melhores atividades, tentam encontrar os melhores recursos para que a turma toda trabalhe em conjunto e não só os alunos que vêm de fora, mas que se possa fazer uma abordagem integrada. E isto é o que nós procuramos fazer. Queria aqui partilhar o que fazemos com o acolhimento, porque de facto é um cuidado que temos bem presente, porque sabemos que a empatia é um fator fundamental para que depois os alunos queiram também estar na escola e se empenhem um pouco mais. Mas também vos disse que ia falar das coisas ou das tecnologias. E nós sabemos que quando alguém chega, neste caso a Portugal, não sabendo falar português, a imersão linguística acontece assim que cá chegamos, acontece na comunidade, acontece na escola, e as tecnologias têm um papel interessantíssimo, especialmente agora, na fase em que estamos, em que toda a gente tem à mão de semear um telemóvel. E esse telemóvel permite que acedamos a ferramentas de tradução automática que nos ajudam a ultrapassar aqueles problemas básicos do dia-a-dia e também dentro da escola. Mas nós na escola fazemos mais do que isso. Nós na escola procuramos regular esta imersão linguística, naturalmente com os planos de trabalho que temos com os alunos, mas também ajudando-os a conhecer todo o mundo extraordinário de recursos que já existem para a aprendizagem do português como segunda língua. E estou a falar do já conceituadíssimo Instituto Camões, que tem uma longa tradição nessa área, mas também, mais recentemente, no esforço que as editoras têm feito com as suas plataformas a disponibilizar também recursos para este segmento que é cada vez mais importante. E depois temos a Ciberescola, que junta naturalmente os recursos, os materiais digitais interativos e até pessoas de verdade. E, portanto, a tecnologia tem-nos ajudado bastante, a nós, tem ajudado bastante os alunos e tem ajudado bastante, sobretudo, àqueles que querem aprender por si, àqueles que querem ter uma comunicação independente. Há pouco também não mencionei, mas gostaria de mencionar que temos também soluções interessantíssimas que quem está a aprender por si pode utilizar. Por exemplo, estamos a falar da leitura imersiva, que permite que um aluno ouça o texto com que está a ser confrontado, que está a estudar, por exemplo, e que o ouça de forma silabada, ou que ouça palavra por palavra, ou até que consiga ter uma tradução em tempo real daquilo que está a ler. Aqui, por exemplo, podemos ver uma nossa aluna, que é a Ina. Nesta altura, se não me engano, ela estava a estudar Geologia e ela via as palavras em português, eram ditas em português e depois por baixo aparecia a tradução. No caso, aparecia Urdu, mas também podia aparecer em inglês, que é uma língua que ela domina.
Mas mais do que ver a Ina ali, eu penso que é mais interessante falar com ela, que ela está aqui connosco e é um gosto podermos trazer uma nossa aluna aqui para também partilhar a sua experiência. Olá, Ina, muito bem-vinda. Olá, bom dia. Bom dia, minha querida. Será que podes partilhar um pouco sobre a tua vida, sobre como é que chegaste cá e como é que tem sido esta primeira experiência? O meu nome é Ina e tenho 16 anos e estudo no 10º ano. Estudo no Paquistão, mas morei em Dubai por 7 anos e no Mascate 2 anos. Antes já estudei no Indian International School no Dubai. Estudaste no Indian School of Dubai e estudaste o quê lá? Aprendi árabe e outras línguas indianas. Então se calhar é por já teres esse hábito de aprender tantas línguas diferentes numa idade tão jovem, que agora também não é muito difícil aprender português. Como é que fazes nas aulas? Como é que te organizas quando não compreendes o que os professores dizem? Costumo usar tradutor e mais também peço ajudar com os meus professores e colegas. Portanto, usas a ferramenta de tradução e os colegas ajudam. E em casa, como é? Os pais sabem falar português? Sim, eu e a minha irmã ajudamos a compreender português. Então tu aprendes na escola e ensinas em casa? Sim. E és capaz de nos dar só uns poucos exemplos de palavras que os pais já sabem dizer e que vocês lhe ensinaram? Já sabem os mais básicos, por exemplo, bom dia, obrigada, olá, etc. Muito bem. Então, nós vemos aqui que a Ina, estando aqui há tão pouco tempo em Portugal, já fala o português desta maneira, ela compreende o que nós dizemos e já se faz compreender também. E agora é lançar-te um último desafio, Ina. Tendo em conta a tua experiência, achas que podes partilhar algum conselho com os outros alunos que chegam cá nas mesmas circunstâncias que tu? Para que todos compreendes, posso falar em inglês? Ela pode falar inglês para todos compreenderem? É passarem a tradução para português e quem está a seguir, claro que pode falar em inglês. Então, diz lá a tua mensagem em inglês. Being an international student, it is not easy, but fortunately we have people for help and different technologies and more other sources. And also you have to remember that you have to prepare yourself for the future challenges and just believe in yourself. If I can do, you can do it too. Sim, senhor. Então, e sabes dizer essa última frase em português? Sim. Eu consegui. Você consegue também. Então a Ina conseguiu. A Ina conseguiu, todos conseguem e pronto. Eu acho que é uma forma da parte da Escola Professor Rui Luís Gomes nós encerrarmos dizendo que somos e procuramos ser este porto de abrigo que promove a integração linguística e a inclusão social e através de nós e dos alunos passamos também para casa e neste caso, neste fórum, para todo o mundo. E por isso é um gosto. Muito obrigada. Muito obrigada, Clarinda. Muito obrigada, Ina. Ana Pina, estamos já na fase final. Quer transmitir algum pensamento da parte da sua escola? Da minha escola não, eu continuo a dizer que estou aqui em representação de todas as escolas da Almada. Não me arranjo problema. Não. Não, e é com todo o orgulho que represento todas as escolas da Almada. O que eu queria dizer é que nós em Almada temos um lema, o conceito tem um lema que todos contam e nós temos um lema que é a diversidade é a nossa força. E que, portanto, cada um traz qualquer coisa de novo e de enriquecedor para a vida em conjunto no Conselho da Almada. É só isto. E que a Ina e a Ângela Nipe mostram bem o que é o acolhimento num Conselho que tem como palavra-chave essa. A diversidade é a nossa força. Muito obrigada. É exatamente com esta frase que terminamos. A diversidade é algo que é visto de uma forma inteiramente positiva, não como problema, mas algo que torna mais fortes as pessoas e cria laços de entreajuda. Falámos aqui de algumas soluções e de algumas estratégias que estas escolas seguem, mas de certo há muitas outras, mas eu gostaria de sublinhar aqui 3 mensagens principais.
a dimensão humana do acolhimento, da integração e do reconhecimento dos alunos e toda esta comunidade que é muitas vezes invisível dentro da escola, e nesse sentido, quando se falou no Dia Mundial da Diversidade Cultural, foi algo que foi realizado e que permitiu dar esta visibilidade e este orgulho de tantas culturas diferentes, de tantas visões diferentes, esta dimensão de uma área estratégica de planeamento que as escolas podem fazer para integrar os alunos e para garantir o sucesso educativo é algo que eu penso que é um tema muito importante, do qual só levantámos um véu, mas que deve ter continuidade. E, por último, o contributo que ferramentas digitais muito simples e que estão disponíveis para todos os professores e para todos os alunos e para todos os pais encarregados de educação, que podem fazer a pequena diferença entre um aluno que está na sala de aula a ouvir o seu professor e que não está a conseguir perceber e que, portanto, com a ajuda da tecnologia pode ser mais fácil para ele aprender, a diferença que a tecnologia faz quando um diretor de turma está a falar com uma mãe que não sabe falar português e, portanto, torna mais próxima a relação, e também tudo aquilo que é possível reforçar em termos de autonomia dos alunos com a aprendizagem autónoma, designadamente aprendendo a língua portuguesa. Foi um prazer estar convosco. Muito obrigada pela vossa presença. Bom trabalho para todos. Até breve.